A Rádio Clube de Sorocaba tem o prazer e a honra de apresentar... O Tropeirismo. Uma homenagem desta emissora à Semana do Tropeiro, cuja epopeia teve sua culminância centralizada na cidade de Sorocaba, então categorizada como vila. Num texto de Uderico Amêndola, com a colaboração de Porfírio Rogique Vieira, através de seus livros Um Nobre Tropeiro e A Princesa dos Tropeiros. Temos a grata satisfação de brindar aos nossos prezados ouvintes com este documentário radioteatralizado que leva o título de O Tropeirismo. Cristóvão Pereira Abreu, português de nascimento, aventureiro sem residência fixa, campeava o sul do Brasil já antes do ano de 1733, matando animais chimarrão para exportar seu couro à Europa. Chimarrão era o designativo de animais selvagens e, portanto, sem dono. Cristóvão Abreu só aproveitava deles o couro, de vez que a carne se perdia por falta de meios de transporte às vilas e aos povoados que então surgiam à orla sertaneja. Pouco antes do ano de 1733, Cristóvão tomou uma decisão. Preciso expandir o meu comércio. Para isso tenho que abrir uma estrada de Curitiba ao Rio Grande do Sul. Não vai ser fácil. Claro que não foi nada fácil. Contudo, o impávido português conseguiu a façanha de abrir uma estrada rudimentar ligando Curitiba ao Rio Grande do Sul. Em 1733, houve a primeira passagem de animais por essa estrada. Não se sabe ao certo a data em que foi instalada a primeira feira de Muares em Sorocaba. Mas isso aconteceu entre os anos de 1733 a 1750, quando foi inaugurado o registro de animais na ponte. Sorocaba, hein? E é muito longe essa vila? Não, não é não. Só algumas poucas léguas longe de São Paulo. Mas então por que a feira nessa vila e não em São Paulo? O comércio em São Paulo deve ser mais fácil. Mas acontece que Sorocaba é uma encruzilhada de caminho que vai pro sul, pro norte, pro nordeste e pro oeste. É mais fácil os tropeiros se encontrar com os compradores em Sorocaba. Eu falo dos compradores que vêm das terras de Minas Gerais, do Mato Grosso e do norte do Brasil, né? Era a conversa dos peões necessitados de emprego quando a principal venda de tropas foi centralizada na vila de Sorocaba. Os animais trazidos para a venda eram criados no sul, lá pelas bandas das Coxilhas, Platinas e do Rio Grande. Essas terras conglomeravam exclusivamente a criação de burros, cavalos e gado vacum. E havia sempre milhares de cabeças nas feiras de Sorocaba. Os animais eram levados para os serviços de minas e lavouras no oeste, para os engenhos de açúcar em São Paulo e no nordeste, e para todos os lugares onde fossem necessários. Praticamente, todas as atividades humanas dependiam dos animais para seu desenvolvimento. Deixa esse pra mim que eu arreio. Não tem burro que não beije poeira nas minhas esporas. Viviam em Sorocaba muitos caboclos especializados em domar burros chucros, ganhando a vida nesse mistério. Homenageamos o tropeiro na última semana de maio, porque as feiras terminavam geralmente nesse mês, iniciando-se em março. Às vezes, elas iam até junho. Olha a Salim! Olha a Salim! Salim, vende a renda,
vende a sabão, vende perfume, olha a salim, mascate, vende tudo. Para as feiras vinham mascates, dentistas. Extração sem dor, minha senhora. Extração sem dor. Não dói no bolso, dói apenas no maxilar. Vinham joalheiros. Ouro legítimo, minha senhora. Brilha até debaixo d'água. Mas não faça essa experiência que ele pode enferrujar. Vinham também companhias dramáticas. Até tu, Brutus. Não faltavam os músicos e as mulheres de vida alegre. Não quero saber de madrinheiro e nem de peão. Isso pra mim é sobra. Tô procurando um tropeiro. Madrinheiro era o primeiro degrau da tropa, se bem que o mais sacrificado. Tratava-se sempre de um rapazola que cuidava da comida dos demais. Peões eram quase todos os componentes da tropa, com exceção do capataz, madrinheiro e tropeiro. Ao contrário do que muita gente pensa, nem todos os tropeiros eram analfabetos. Muitos tinham boa educação, a par da situação privilegiada de donos de tropas, como no caso do capitão Jovino, que, a exemplo dos demais, fazia questão de alardear a boa qualidade dos animais que trazia para obter melhor lucro no negócio. Minha gente, antes de começar conversa sobre qualquer negócio, quero avisar a todos que não farei vendas a ninguém sob papéis de 1 ano ou 2. Os papéis eram uma espécie de duplicatas que se usavam tanto para a venda das tropas como para as compras, pagamento dos impostos e etc. Tinham 1 ou 2 anos de prazo de pagamento. Os negócios serão apenas no contado. Uma tropa como essa não se vende para ser paga depois de tão longo tempo. É no toma lá da cá. Quem pretende comprar com esses ditos cujos papéis, é melhor tirar o cavalo da chuva para ele não se resfriar. Minha tropa é especial. Tenho mulas tão altas quanto cavalos, muito fortes e bonitas. Queiram acreditar que vá até os campos de Ipatinga e veja com os próprios olhos. Não é por ser minha, mas trata-se da tropa mais garrida que já vi. Besta Flor é nome pequeno para elogiar os animais que eu trouxe. Besta Flor eram animais de qualidade superior. É uma tropa bicoriada, com os mais belos berros grossos que já passaram pela minha frente. Berro grosso e bicoriado eram designativos da tropa quando muito boa. Cada animal daqueles vale tanto quanto um cavalo de pura raça. E eu não digo que vendo por menos do que isso. Prefiro perder os animais do que vender por bagatela. Quero no mínimo 60 mil réis por cabeça. Não vendo por um vintém a menos. As 500 cabeças que eu trouxe valem no mínimo por 1.000. Mas os circunstantes interessados na tropa pechinchavam. Pechinchavam sempre. Isso fazia parte do jogo. Como é, capitão? A gente não vai se embora logo com a tropa? Já estamos em janeiro, ainda não saímos do Rio Negro e não paguemos imposto e nem conseguimos as guias. Quando as tropas cruzavam o Rio Negro, eram contadas as bestas, sendo fornecida uma guia que os tropeiros deveriam apresentar em Sorocaba. Não se sabe ao certo se pagavam os impostos também lá, ou se quem o fazia lá não precisava pagar aqui. O certo é que todos tinham que ter as guias quando passassem pelo nosso registro de animais. A ponte de Sorocaba era a única no sul do Brasil funil que servia para contar os animais e para cobrar os impostos. Reiunos eram os campos pertencentes ao reino. Daqui até atingirmos os campos reiunos, a caminhada será forçada. E na serra, a mulada não vai encontrar nada para comer. Deixemos que se alimentem bem, assim aguentarão melhor o estirão. Trazemos poucas cabeças, mas da melhor qualidade. Portanto, calma. Tropeiro
era o dono da tropa. Geralmente, um capitalista ou um nobre. Mantinha certa discriminação com os demais componentes da tropa, viajando sempre no fim da mesma e não se misturando. Os tropeiros traziam os muares do Rio Grande, da Argentina e do Uruguai, cavalos de Santa Catarina e bovinos de todo o sul. Os animais portenhos eram tidos como os melhores. Capataz era o administrador das tropas. O tempo tá muito feio, gente. Quero ronda especial hoje porque a mulada pode se assustar. Ronda era a guarda contínua dos animais para evitar extravios. Eita! Dá gosto ver uma tropa dessas, capitão. Nenhum alcaide. Alcaides eram animais ruins, embora não tanto quanto os refugos. Estes, muito difíceis de vender. Para trazer alcaides, prefiro ficar em casa no calor do fogão e dos meus filhos. Mas o que há com os peões? Parecem aborrecidos. Bom, é que nós já temos 6 meses de viagem, né? E comendo sempre esse mexido de feijão. Devido ao tempo que levava para amolecer o feijão, durante a noite, o madrinheiro que cozinhava, além de exercer outras funções, ficava preparando-o, juntamente com a linguiça, o charque, a carne de porco e o toucinho salgados, que também serviam para temperar a comida. Talvez daí tenha nascido a feijoada. Os tropeiros e os bandeirantes utilizavam essa alimentação por causa de fácil transporte e da dificuldade em encontrar outros mantimentos frescos. No limiar da noite, quando os componentes da tropa já haviam se alimentado, a viola gemia dolente nas mãos fortes do vaquiano. Eram modinhas tipicamente brasileiras e tiranas, envolvendo a alma saudosa de peões, madrinheiros, capatazes, inclusive exacerbando a nostalgia do tropeiro, distante da sua cidade ou vila e de sua gente. Muitas vezes, a seresta varava noite adentro, sem que o executante e os ouvintes se dessem conta. Até o ano de 1842, quando saiu a Lei número 5, que a elegeu cidade, juntamente com Taubaté, Itu, Curitiba e Paranaguá, em 5 de fevereiro, Sorocaba era a vila. Os pastos de nossas cercanias eram os campos de Utinga, Ipatinga, Terra Vermelha, Itanguá e outros. Passaram-se alguns dias, desde que a feira rompera, quando finalmente o capitão chegou a Sorocaba. Vinha sozinho. Deixara os animais num bom pasto, descansando mais alguns dias, e a se recuperarem dos sacrifícios da travessia do matão existente, desde o Rio Negro até a faxina de Itapeva. O tropeiro vinha com um pressentimento a atormentá-lo. Sinto que alguma coisa de anormal acontece em casa. Não raro, um tropeiro ficava ausente de seu lar 1 ano ou mais, encontrando tudo mudado em seu regresso. Mudado às vezes para melhor, às vezes para pior. O capitão estugou o passo e entrou ansioso em sua casa. O que está acontecendo aqui?
Dorinha, minha filha, que choro é esse? Que bom o senhor ter voltado. Eu tava com tanta saudade. Mas de quem é essa criança que está chorando? É seu filho. Meu filho? Logo que o senhor seguiu viagem, mamãe descobriu que estava grávida. Meu filho? Um tropeirinho que nascera. Os tropeiros e o pessoal das tropas, quando regressavam das longas viagens, encontravam sempre novidade em casa. Às vezes, uma esposa ou um filho que morrera, uma criança que nascera, ou uma mulher que desertara dos compromissos conjugais, cansada de esperar. O que é que você tem, homem? Viu fantasma? Eu não devia ter demorado tanto, sabe? Outra danada de vida ruim esta de peão de tropa. Mas quando você tá viajando, bem que você gosta, né? Nem sempre. Mas o que aconteceu, homem? Quando eu cheguei em casa, cadê a mulher? Xiii, ela deu no pé, é? E levou as camas, as cadeiras, as panelas, levou tudo. Só deixou meu filho mais velho, o Zuza, que tá com 15 anos. Ainda deixou ele com pneumonia. Tô bem arranjado. Somente no dia seguinte, pela manhã, o capitão saiu de casa. Montava fogoso cavalo, a galope, intencionando visitar os amigos. Na Rua da Ponte, atual Rua 15 de Novembro, parou de frente a um boteco. Vou tomar uma canada. Sim, vou tomar uma canada para festejar o nascimento do meu filho. Canada era uma medida antiga, usada no sentido de tomar uns litros com um evidente exagero. No boteco, o capitão encontrou vários amigos e conhecidos na Rua da Margem, atuais ruas Paula Souza e Leopoldo Machado. Com o nome de Rua das Tropas, houve diversas em épocas diferentes. Ruas 7 de Setembro, Álvaro Soares, Souza Pereira. No caso do Largo das Tropas, também houve variação. A Praça 9 de Julho e a da Bandeira tiveram esse nome. E também a Praça Doutor Arthur Fajardo. A Rua da Contagem é a atual Avenida São Paulo. Vamos então ao boteco do Bastião? Ah, não, eu vim de lá agora. Eu não quis ficar, modo que tá cheio de cometa. Eu não gosto das gaborices deles. Cometas eram caixeiros viajantes das firmas comerciais ou representantes dos capitalistas que financiavam as tropas. A feira, naturalmente, era o principal acontecimento. Como é, Malvina? Você já foi à feira? As festas estão boas este ano? Mais ou menos. Veio um circo de cavalinhos e tem uma boa companhia de teatro no tablado do Largo das Tropas. Parece que a festa do Divino vai ser boa. Já estão ensaiando as cavalhadas. Eram famosas as cavalhadas de Sorocaba, a ponto de o governador de São Paulo convidar os sorocabanos para irem corrê-las no Rio de Janeiro, logo após a chegada da família real. O brigadeiro Tobias escusou-se, mas pagou para um cavaleiro pobre correr em seu lugar. As cavalhadas para que os cavaleiros estejam tinindo de certinhos e não errem a sorte nos jogos. Já venderam muitas tropas desde que a feira rompeu? Acho que desde o começo foram vendidas umas 10 tropas. Meu pai vendeu a dele. E muito bem. Olha, tia Firmina. A sinhazinha é tão mais bonita que o sol. Não tem uns bolinhos de peixe. Tenho também um bom bocado de mãe benta, alfininho. Lindas fieiras de alfinis, tia Firmina. De alfinis eu gosto. Alfinins ou alfinis eram balas que se vendiam embrulhadas de 5 ou de 10 num mesmo papel, formando fieira com as saliências das partes onde estavam intercaladas pelo enrolado do papel.
O senhor me desculpe, mas eu não tô com vontade de olhar o tablado. Pois eu vou até lá para ver se assisto a algum auto ou algumas pantominas. Auto era o designativo de peça teatral. Eu vou tentar a sorte no jogo. Quem sabe se hoje não é o meu dia, né? Cuidado com os patoteiros, homem. Patoteiros eram jogadores de baralhos ou de outros jogos, que roubavam à vista do parceiro sem serem percebidos. Eu não tenho medo de patoteiro. Eu posso perder o jogo, mas nunca fui enganado, e nem você. Se eu perceber algum truque, eu meto a lapiana no primeiro engraçadinho. Lapianas eram facas compridas, fabricadas na cidade da Lapa. Também eram muito conhecidas as facas sorocabanas e facões aqui fabricados. Olha, não demore, viu? Estou vendendo a tropa. É preciso fazer o corte. Corte da tropa, uma das maneiras de venda em que o comprador se contentava com o que viesse em sua metade. Corria muito dinheiro nas feiras de Sorocaba. Então nós vai amanhã mesmo? Amanhã sem falta. Já que nos demoramos demais por aqui, embalados na festança da feira, iremos amanhã sem falta. Passaremos por Rosário, onde tem um amigo a quem salvei uma vez da bugrada. Bugrada eram índios no linguajar tropeiro. Esse amigo nos indicará alguns pontos onde poderemos encontrar bestas florões. Na volta a gente vê se encontra uns encostos, né? É claro, claro. Encosto era o lugar onde podiam deixar a mulada sem perigo de fugirem pelos lados. Beira de 2 rios que se encontravam em sua foz. 2 barrancos formando um curral natural. Ou ainda rio e barranco. Sempre facilitava a ronda. Vamos trazer tambeiros evitando os fuás. Tambeiro, animal manso e dócil. Fuá, animal espantadiço, portanto perigoso. Pra mim, tambeiro e fuá é a mesma coisa. Isso é porque você é um bicho na montaria, homem. Em cima de um fuá parece que está se embalando numa rede. Mas nem todos são assim. Eram famosas as redes sorocabanas. Simples ou com grandes avarandados em suas beiradas. Eram feitas pelas mulheres, escravas ou damas da sociedade e entregues aos donos de lojas da época para vendê-las. Os tropeiros espalharam-na pelo Brasil todo. Era delicioso embalar-se nelas, mateando, isto é, tomando mate. Guaiaca cheia, lá ia o tropeiro valente no rastro do bandeirante, varando sertões, cruzando rios, queimado de sol ou molhado de chuva, em busca do progresso no renascimento de novos povoados e no reabrimento de novos caminhos de liberdade e trabalho. A última feira de Sorocaba aconteceu em 1897, quando irrompeu no Brasil o primeiro surto de febre amarela, dispersando vendedores e compradores, diluindo o principal comércio e espantando tantos quantos aqui viviam. Nos anos de 1903 e 1904, houve uma tentativa inútil de reabilitação da feira. Mas inútil não foi o labor dos tropeiros, peões, vaquianos, madrinheiros e capatazes. Inútil não foi o sacrifício de mães, esposas e filhos, sofrendo as intermináveis ausências dos entes queridos em plagas longínquas, na busca teimosa e heróica, incessante e renhida, que lhes alimentava o lar e a pátria. Sorocaba, ponto central da Feira dos Moares, aqui está, gigante e bela, para afirmar
da benéfica propulsão progressista que os tropeiros nos trouxeram. E até hoje, quando ao longe se levanta uma poeira, parece que vejo nela configurar-se a imagem de um tropeiro, agigantando-se por sobre a cidade, num gesto de proteção e num preito de saudade. Cheguei ao hoje, vivendo meu hoje já tão distante. Olhei no horizonte, perdendo-me nos sonhos de uma cidade grande e forte. Uma metrópole estribada no trabalho, marchando em todas as direções, crescendo dia e noite para o lado e para o alto, com a inspiração de avós bandeirantes, sob a égide de Deus. Não me perdi cavalgando pelos caminhos do passado. Abri picadas e largas fendas acreditando no futuro, desafiando a natureza do meu tempo, encurtando distâncias dos contrafortes, das bordas e das campinas, venci duras batalhas e finalmente cheguei ao hoje. Cheguei ao hoje e estou deslumbrado, orgulhoso de minha gente, feliz pela herança recebida e transmitida. Cheguei ao hoje, vaidoso com a realidade do meu sonho. Participaram de nossa homenagem ao tropeirismo os seguintes elementos do nosso cast artístico: Milton Ribeiro, interpretando o Capitão Jovino, o turco e o ator; Gastão de Lima Neto, vivendo Cristóvão Pereira Abreu; Ulderico Amêndola, Sidney Carbone e Sérgio Matrigani; Caipiras, José Renato, dentista; José Pereira, joalheiro; Ondina Angélica, Rosa Miller e Ivone Soares; moças, Mercedes Santucci, a jovem filha do capitão; Lúcia Maria, Firmina; narração, Lourdes Soares e Jurandir Mateus; contra-regra, Sidney Carbone; auxiliar de montagem, Walter Gomes; sonoplastia e técnica, Luiz Rodrigues dos Santos; colaborador de pesquisa, Porfírio Rogic Vieira; produção, Ulderico Amêndola. Gratos pela atenção e até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde, ouvintes.